Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro diretamente aqui de São José do Rio Preto, concentração do time estrelado, duelo desta noite diante da equipe do Mirassol em Mirassol com estádio lotado. Mirassol não perde há um bom tempo em casa, o Cruzeiro com 25 jogadores concentrados aqui em Rio Preto. O que vai fazer o técnico Tite? Tudo você confere a partir de agora na Samuca TV. Faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Nesta quarta-feira de Série A do Campeonato Brasileiro, já tivemos um jogo importante. O Flamengo derrotou o Vitória. 2-1 foi um bom jogo, inclusive, em Salvador. E hoje a rodada aí praticamente completa. Jogo para tudo quanto é lado. E a gente aqui em Rio Preto, São José do Rio Preto, pertinho de Mirassol, às 7 horas da noite, a bola vai rolar no Maião, em Mirassol. Fica bem pertinho aqui de um hotel onde está o concentrado Cruzeiro. O Cruzeiro chegou ontem, alguns torcedores vieram recepcionar a delegação e são 25 jogadores concentrados aqui no hotel para o compromisso desta noite, sabendo que o Cruzeiro entra em campo pressionado, precisa pontuar nesta dificílima Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que pelas circunstâncias, 2 derrotas em 2 jogos, o Cruzeiro precisando de buscar a vitória diante do Mirassol. Mas do outro lado também tem um adversário que vai ter o estádio lotado, não perde em casa desde o início do ano passado, e aí o Cruzeiro tem aí um tabu pela frente, um tabu importante e um adversário que tem jogado bem. Na estreia em casa, derrotou a equipe do Vasco e vamos ver como estará o estádio logo mais. Em termos de torcida, estádio lotado. Agora, cruzeirenses também marcando presença, com certeza, ali no espaço de visitante. E tem uma outra questão, existe previsão de chuva. Como que vai estar o gramado neste momento? Venta muito aqui na região, mas chuva a princípio não. Ontem choveu um pouco, hoje ao longo do dia vamos ver e com certeza acompanharemos. Teremos o Bola em Jogo e depois, a partir das 17 horas, ao vivo do Maião, com o nosso Dia de Jogo KTO. 25 jogadores concentrados, 2 serão cortados, um goleiro, muito provavelmente o Marcelo Heráclito, e aí o jogador de linha temos que aguardar se tem alguém com um desgaste maior ou se foi apenas uma precaução a vinda do jovem Ryan Leles. Estão aqui em Rio Preto, goleiros Cássio, Otávio e Marcelo Heráclito, os laterais Fagner, William, Kaique, Cauã Prates, os zagueiros Fabrício Bruno, João Marcelo, Vidalba e Bruno Alves, os volantes Gerson, Lucas Romero, Christian, Lucas Silva, Mateuzinho e Japa, o meio-campista, o meia, Matheus Pereira, e para o ataque muitas opções: Caio Jorge, Arroio, Sinisterra, Wanderson, Kaique Kenji, Neisser, Vídea Real e também o jovem Ryan Leles. Se não tiver nenhum problema de ordem médica, o técnico Tite pode repetir a formação que derrotou o América no final de semana. A delegação do Cruzeiro aqui com diretores do departamento de futebol. Pedro Júnior é aguardado nesta quarta-feira. Já o Pedro Lourenço, ele ainda está no Espírito Santo. Aliás, um abração aí para o Pedro e para toda a família, porque o depósito lá, o centro de distribuição do supermercado BH no Espírito Santo, acho que todo mundo acompanhou essa notícia. O Cássio até fez um depoimento legal no último vídeo de bastidores. O depósito foi totalmente destruído por causa de um incêndio. Então o Pedro Lourenço segue lá. Falo também sobre saídas e chegadas no Cruzeiro, tem as últimas do mercado, treinadores sendo oferecidos ao Cruzeiro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Tite ganhou sobrevida depois da vitória contra o América no último domingo, mas o mercado de treinadores se ofereceu bastante recentemente, nos últimos dias, para Bruno Spindel e Joaquim Pinto, os homens do departamento de futebol da Raposa. E assim, com quase todos os clubes, basta que um técnico comece a balançar, que vários empresários começam a entrar em contato para sugerir treinadores. Posso contar, por exemplo,
que Roger Machado foi sugerido ao Cruzeiro. Nem sei se foi por empresário do Roger, mas talvez um intermediário tenha feito esse contato. Martim Anselmi, do Botafogo, e Pedro Caixinha, que hoje está no Juárez, início bem ruim no México, com uma vitória e 3 derrotas, também foram sugeridos. A verdade é que o Tite precisará de resultados, no plural, para que se mantenha. Mas a grande busca do Cruzeiro, caso demita Tite, já está definida. Hoje, Leonardo Jardim é plano A, B, C, D, E, F e por aí vai. Treinador português já admitiu a pessoas próximas que pretende voltar a trabalhar até o mês de março. Até por isso, Tite vai precisar de resultados urgentes para seguir no clube. Hora de falar sobre o Cruzeiro com chegada e saídas. Raposa está de olho em Alan Loboa, volante de 19 anos de idade que pertence ao Independiente Medellín. O jogador chegou a ser cogitado pelo Vasco da Gama. A busca do Cruzeiro por um volante se dá porque nesse momento o único atleta confiável do elenco é o Lucas Romero. O Wallace, você sabe, nem foi relacionado para a última partida e se pintar proposta deve ser negociado. O grande problema é que ele custa R$1.200.000 por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. O Loboa é bastante bem avaliado. O grande problema é a condição financeira, a necessidade de um investimento para a compra do jogador. Cruzeiro que tem mudado sua estratégia e investido em jogadores mais jovens, vários deles estrangeiros, para que eles possam render esportivamente e depois possam também ajudar com transferências para o exterior. Só para completar, se tem gente que pode chegar, tem muita gente saindo. Nos últimos dias, o Vasco negociou o Rian Guilherme com o Rio Ave, o Cauã Batistella com o Metalist, o Fernando com o Santa Clara. O Cauã Prats se muda para o Borussia Dortmund a partir de agosto. Rodriguinho acaba de ser emprestado para o Fortaleza. O Ian Lucas já havia ido para o Atlético Paranaense, o Léo Aragão foi para o Avaí, o Tevez se mudou para o Yokohama Marinos. Ainda houve a saída do João Pedro, que acertou de forma definitiva com o Londrina. Josefer e Vitinho devem ser os próximos a deixar o Cruzeiro. Boa notícia para os clubes que buscam um lateral esquerdo. Há um jogador dessa posição que fica livre na metade do ano e tem currículo bem legal. Paulo Otávio, 31 anos de idade, titular absoluto há 3 temporadas no Al Saad, o principal time do Catar. Só para lembrar, o Al Saad é o time do Claudinho e do Firmino. Paulo Otávio tem contrato até junho e ainda não assinou a renovação desse vínculo. Tudo porque ele tem vontade de voltar ao Brasil, saiu muito cedo, em 2016, quando havia trocado o Tombense pelo Lask da Áustria. Ele jogou na Áustria, logo depois se mudou para a Alemanha, onde ficou por 4 temporadas no Wolfsburg. Entre outros técnicos, ele trabalhou com Oliver Glasner, que tem feito enorme sucesso no Crystal Palace, foi responsável por levar o Crystal Palace a um título inédito alguns meses atrás. Pois bem, o Paulo Otávio surgiu na base do PSTC, passou pelo Atlético Paranaense, jogou também no Curitiba e tem vontade de voltar ao Brasil agora numa outra condição com muito mais status, para ser reconhecido no seu próprio país. Se as propostas não forem bacanas, a tendência é que ele acabe por renovar no Al Saad, o principal clube do seu país, onde ele é titular absoluto, é importante e tem salário bastante alto. Hora de repercutir uma informação que vem da Arábia Saudita a um portal árabe afirmando que Marcos Leonardo pediu para sair do Al Hilal. Você vai lembrar, o Marcos Leonardo acaba de quase se transferir por Atlético de Madrid. O negócio caiu na última hora porque não existia expectativa no Al Hilal de que o Benzema fosse contratado. No fim das contas, o Benzema foi contratado, já estreou e marcou 3 gols e o Marcos Leonardo foi impedido de se transferir para o futebol espanhol. Como a janela de transferências na Espanha, no Atlético de Madrid, já se encerrou, Marcos Leonardo acabou ficando. E nesse momento, o Al Hilal tem 3 centroavantes de enorme nível. O Marcos Leonardo, o Benzema e o Darwin Núñez. Com detalhe de que o Darwin Núñez não pretende voltar para a América do Sul e quase não restaram janelas abertas para ele se transferir. Então, para não ficar com 3 centroavantes, existe a possibilidade real de o Marcos Leonardo ser esse atleta negociado. Flamengo, clube com maior capacidade financeira que poderia investir os 40 milhões de euros que o Al Hilal pede, não tem a intenção de contratá-lo. A ideia dentro do clube é de que o Marcos Leonardo tem características muito parecidas à do Pedro, centroavante de menos mobilidade que fica mais fixo. E o Flamengo busca hoje um atacante que possa sair da área, que possa dar opções e que faça o facão. Diante disso, imaginar o Marcos Leonardo no Fla, hoje, chance bem pequena. No São Paulo, o fato de ser São Paulino é um enorme trunfo, mas o tricolor não tem capacidade financeira e já descartou qualquer possibilidade de contratá-lo. Ainda que o Marcos Leonardo
peça para ser negociado. Não será com o São Paulo que o negócio acontecerá. Pergunta que eu deixo para você, Marcos Leonardo. Caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário. Registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O Breninho perguntando se existe alguma coisa sobre a volta do Jardim ao Cruzeiro. O Jardim tem afirmado a pessoas próximas que pensa em voltar a trabalhar a partir de março. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até o final. Não esqueça de dar like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Até o próximo vídeo. Fui!